Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à relação métrica no triângulo retângulo, só para revisar. São 4 relações métricas, né? Sendo a mais importante, na verdade a mais conhecida, o Teorema de Pitágoras, certo? Então vamos lá, vão ser 4 exercícios, bem simples até, no geral, só que as relações métricas vão ser muito utilizadas. Então é importante saber qual é qual, o que relaciona o que. Então vamos começar. Primeiro exercício. Quais são os valores do cateto B e da altura H do triângulo retângulo a seguir? Esse exercício e o segundo vai ser mais para a gente simplesmente utilizar essas relações, certo? Analisar, qual relação eu consigo diretamente utilizar com esses dados que foram fornecidos, certo? Então, que informações eu tenho? Eu tenho um cateto, que é o cateto AB, a hipotenusa, que vale 10, e a nossa altura, que vale H, que a gente não sabe o valor, e o outro cateto B. A gente tem, bem importante, qual é a relação que junta, que fala sobre os três lados do triângulo? É a mais conhecida, o Teorema de Pitágoras, certo? Em que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem que 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 6 ao quadrado, o que gera que B ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36, B ao quadrado é igual a 64, raiz de 64 é igual a 8, certo? Então, o valor desse cateto que a gente tem é igual a 8, certo? Agora só falta achar o valor dessa altura. Vamos analisar de novo os dados que a gente tem. Agora a gente tem o valor dos dois catetos e da hipotenusa. Qual relação que junta os três catetos e a altura? É a segunda relação, em que a multiplicação dos catetos, ou seja, o produto entre os catetos, é igual à multiplicação da hipotenusa vezes a altura. Ou seja, B vezes C é igual a vezes H, de acordo com a notação que a gente utilizou na aula teórica, certo? Então, pela segunda relação métrica, B vezes C é igual a vezes H. Alterando pelos valores, temos que 8 vezes 6 é igual a 10 vezes H, que é a nossa altura. 10H vai ser igual a 48, 48 dividido por 10, a nossa altura é igual a 4,8. Esse exercício e o próximo vai ser apenas para usar essas relações, de forma direta, não a partir de uma reflexão maior. Então, segundo exercício, que eu já dei o spoiler. No triângulo retângulo a seguir, quais são os valores de x, y, z e t? Quem são x, y, z e t? Certo? X é a nossa hipotenusa, certo? Que é o segmento BC. É importante analisar, que a gente já tem os valores tanto dos dois catetos. O cateto AB que vale 9 e o cateto AC que vale 12. Então, x é a nossa hipotenusa, como eu já falei, t é a nossa altura, o y é a projeção em relação ao cateto que vale 9 e o z é a projeção do cateto que vale 12. Né? O z é a projeção do cateto que vale 12. O que a gente vai fazer primeiro? Mesma coisa que a gente fez no exercício passado. Qual é a relação que associa os três lados do triângulo? Porque a gente já tem dois lados, só falta descobrir mais um. Então, a gente vai usar qual? O Teorema de Pitágoras, certo? Em que a hipotenusa que a gente quer achar vai ser x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144, o que gera que x ao quadrado deve ser igual a 225, raiz de 225 é igual a 15, certo? Agora que a gente tem o valor dos três lados desse triângulo, a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez no exercício anterior. A gente tem os três lados a partir da segunda relação métrica, que relaciona exatamente esses três lados com a altura, que a gente chamou de t, certo? Em que o produto entre 9 vezes 12, que são os catetos, deve ser igual a x vezes a altura, certo? Então, b vezes c deve ser igual a vezes h. Então, 9 vezes 12 deve ser igual a 15 vezes t, que é a nossa altura,
15t é igual a 108, 108 dividido por 15 é igual a 7,2. Consequentemente, a nossa querida altura t vale 7,2. Agora falta a gente calcular o valor das projeções y e z. Y, que é a projeção relativa ao cateto, que vale 9, e z é a projeção que se relaciona com o cateto, que vale 12. A gente vai usar a terceira relação métrica. Por quê? A terceira relação métrica ela relaciona o cateto com a nossa querida hipotenusa e as projeções ortogonais relativas a esses catetos. Então, b ao quadrado vai ser igual a vezes m, certo? Então, de outra forma, 9 ao quadrado é igual a 15 vezes y, 81 é igual a 15 vezes y vai ser igual a 81 dividido por 15, 81 dividido por 15 é igual a 5,4. Segunda parte, que é a segunda projeção, c ao quadrado é igual a vezes n, 12 ao quadrado vai ser igual a 15 vezes z, 144 dividido por 15 é 9,6. Então a projeção ortogonal que eu chamei de z vai valer igual a 9,6. Então esse exercício, como o anterior, era mais para a gente utilizar de forma direta essas relações métricas, certo? Mas sempre tem um raciocínio. Que elementos eu tenho? Qual relações eu posso utilizar, certo? Então é importante eu saber essas ferramentas para, a partir dos dados que eu tiver, eu saber qual ferramenta eu vou utilizar. Terceira questão. No triângulo ABCD, de lado AB igual a 3, BC igual a 7, o segmento AP é perpendicular à diagonal BD. Quanto mede o segmento BP? Ok, a gente deu algumas informações. Vamos primeiro analisar as nossas relações, as nossas informações, como também a figura que a gente tem. A gente tem um triângulo inicial, ABCD, que eu tracei a nossa diagonal. E nessa diagonal tem um ponto P, certo? Então, se o segmento AB vale 3, consequentemente o CD vale também 3. Se o segmento BC vale raiz de 7, automaticamente o segmento AD também vale raiz de 7. Então a gente tem, a partir do traço da nossa diagonal, a gente tem o triângulo retângulo ABD em retângulo em A, certo? Com AB igual a 3 e AD igual a raiz de 7, certo? Então o primeiro passo é a gente saber quanto vale BD, certo? É isso que a gente vai calcular. A partir do triângulo ABD e o teorema de Pitágoras, temos que ADB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, raiz de 7 ao quadrado é igual a 7. 9 mais 7 é igual a 16, então DB ao quadrado é igual a 16, raiz de 16 é igual a 4. Então, o valor da nossa diagonal DB vale 4. Agora a gente tem que ver se a gente consegue calcular diretamente BP. O que a gente não consegue, nem pela subtração da diagonal menos DP, porque a gente não tem o valor de DP, então nem também pela alguma relação métrica, certo? Então a gente tem que pensar como a gente pode chegar. Um modo de chegar até isso é calculando a nossa altura AP. Por que nossa altura? Porque a gente tem o valor dos dois catetos do triângulo ABD, que é o segmento AB que vale 3 e o segmento AD que vale raiz de 7, como também a nossa hipotenusa BD, que a gente acabou de descobrir que vale 4, certo? Então, a partir disso, da segunda relação métrica, a gente faz AB vezes AD igual a AP vezes BD, certo? Que, em outras palavras, é BC, B vezes C igual a vezes H, que gera que 3 vezes raiz de 7 é igual a 4H. Então, passando 4 que está multiplicando e dividindo, temos que a altura é 3 raiz de 7 sobre 4. Então, AD é igual a 3 raiz de 7 sobre 4. Agora que eu descobri o valor da altura, tem como eu descobrir o valor do segmento BP. Como? Percebam que o triângulo ABP é retângulo em P, certo? Então, a gente tem o valor da nossa altura, que no triângulo ABD era a altura, que no caso agora vai ser um cateto. E a gente quer saber o valor do outro cateto, que é o BP. A gente já tem pelo enunciado o valor da hipotenusa.
Então, utilizando Pitágoras, que pode ser também conhecida como nossa primeira relação métrica, a gente vai calcular o valor do BP, certo? Então, AB ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a AP ao quadrado mais BP ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai ser igual a 3 vezes raiz de 7 sobre 4 ao quadrado, mais BP ao quadrado, que é o que a gente quer. Fazendo essas contas, a gente finalmente descobre que BP vale igual a 2,25, certo? Agora vamos para o quarto e último exercício. A altura baixada sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 12. E as projeções dos catetos sobre a hipotenusa diferem 7 centímetros. Qual o valor em centímetros dos lados do triângulo? Ok. A gente tem o valor da altura, que mede 12, e a outra informação que foi dada, que uma projeção difere da outra em 7 centímetros. Ou seja, se a gente denominar a maior hipotenusa como x, a maior projeção, na verdade, como x, automaticamente a menor vai ser x menos 7, porque uma difere da outra em 7 centímetros. Da mesma forma, se eu chamar a menor projeção como x, automaticamente vou ter que chamar a outra de x mais 7, certo? Porque as duas diferem de 7 centímetros. Eu preferi chamar a maior de x e a menor, consequentemente, de x menos 7. Só que se você fizesse x e x mais 7, não alteraria a resolução, certo? Então vamos lá. Então a gente tem o valor da altura e das duas projeções. A gente quer saber o valor dos lados, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Utilizar a quarta relação métrica. Por que a quarta relação métrica? É a relação que relaciona a altura com as projeções, certo? Que é o que eu quero. Para a gente já cortar uma incógnita, que nesse caso vai ser o x, a gente já usa essa projeção, essa relação, porque aí diretamente a gente já corta o x e aí só fica as 3 outras incógnitas, que são os 3 lados, que é o que eu quero saber, certo? E como a gente vai fazer isso? A quarta relação métrica diz que a altura ao quadrado é igual a multiplicação entre as projeções. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Substituindo pelos valores, 12 ao quadrado é igual a x vezes x menos 7, e que gera uma relação de segundo grau igual a x ao quadrado menos 7x menos 144 igual a 0. Fazendo o delta, a gente tem que o valor final desse delta é 625. Substituindo na relação, na resolução, a gente tem que o primeiro x vai ser 7 mais 25, que é a raiz desse delta, 625, dividido por 2. 2 vezes 1, porque o valor do A é 1, certo? Então, 7 mais 25 é 32, 32 dividido por 2 é igual a 16, certo? E o segundo valor dessa equação de segundo grau vai ser 7 menos 25, que como eu já disse, é a raiz desse delta. Então, 7 menos 25 é menos 18, dividido por 2, menos 9. Como o exercício pediu o valor em centímetros e unidade de medidas não tem valor negativo, não tem como eu utilizar o valor menos 9. Automaticamente, o único valor que eu poderei utilizar é o 16, certo? Então, para eu descobrir o valor dos lados desse triângulo, eu vou utilizar apenas o valor de x igual a 36. A 16, na verdade, desculpa. Então, como eu chamei o m, que é a projeção, uma das projeções, como x, que era a maior projeção, no caso, o m vai ser igual a 16. Consequentemente, o n, que eu denominei como x menos 7, vai ser 16 menos 7, que vai ser igual a 9. Sabendo que a hipotenusa A, que vai ser um dos lados desse triângulo, é igual à soma das projeções. Por que a soma das projeções? Porque no momento que eu traço a altura em relação à hipotenusa, eu divido a hipotenusa em dois segmentos. E esses dois segmentos formados são diretamente essas projeções. Portanto, a hipotenusa é igual à soma dessas projeções. Como eu acabei de descobrir o valor dessas projeções, que é o m e o n, eu somo os dois para saber o valor da nossa querida hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser A igual a m mais n. Como m mais n é 16 mais 9, a nossa hipotenusa vai ser igual
a 25, certo? Terminou o exercício? Não! Ainda falta o valor dos catetos, B e C, certo? Para isso, eu vou usar a terceira relação métrica, que relaciona direto os catetos que faltam com a hipotenusa e a projeção ortogonal desse cateto. Então, b ao quadrado vai ser igual a vezes m, substituindo pelos valores, temos que b ao quadrado é igual a 25 vezes 16, b ao quadrado é igual a 400, raiz de 400 é 20. A mesma coisa para o outro cateto, c ao quadrado é igual a vezes n, substituindo pelos valores a gente tem que c ao quadrado é igual a 25 vezes 9, 25 vezes 9 é 225, raiz de 225 é igual a 15. Assim, a gente chega na resposta que os lados valem 25, que é a nossa hipotenusa, o cateto B que vale 20 e o último cateto que é o C que vale 15, certo? Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, beijo beijo, tchau tchau.